Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler até o verso 13. 1 aos Coríntios 10, de 1 a 13. Aqui o apóstolo Paulo faz uma advertência aos irmãos fortes da igreja de Corinto, para que eles não abusassem dos privilégios que Deus havia dado. 1 aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Até aqui a leitura da Escritura nessa noite. Ó Pai, pedimos mais uma vez que o Senhor abra os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da Tua lei, que o Senhor ilumine nosso entendimento para compreender a Tua palavra e para que possamos aplicar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos ver essa advertência severa que o apóstolo Paulo faz aqui à igreja de Corinto e que está mais dirigida para aqueles irmãos que são chamados de fortes aqui, porque tinham uma consciência robusta, tinham um conhecimento sólido a respeito de Deus, de Jesus Cristo, e que não viam qualquer dificuldade em comer carne sacrificada a ídolos. Mais do que isso, eles não tinham qualquer problemas ou escrúpulos em ir ao templo pagão, a um dos muitos templos que havia na cidade de Corinto, e ali participar daquelas festividades em homenagem às divindades greco-romanas. E geralmente essas festividades incluíam não somente comer carne de animais que eram sacrificados em homenagem àqueles deuses, mas envolvia também o que é chamado de prostituição cultual. Praticamente quase todos esses cultos pagãos tinham sacerdotisas que se envolviam sexualmente com os adoradores. Como eram religiões que celebravam os ciclos do ano, a chuva que fecundava a terra e a semente que brotava, isso era encenado através de relações sexuais entre os adoradores e as sacerdotisas. Nem todo culto tinha essa chamada prostituição cultual, mas fazia parte das religiões do Antigo Oriente, especialmente aquelas chamadas religiões que vinham da Frísia, da Mesopotâmia, enfim, desses lugares aí onde as trevas eram tremendas. Então, os irmãos da igreja de Corinto, que não viam problema com a carne sacrificada a ídolo, estavam, inclusive, se atrevendo a participar desses festivais. Eles não iam lá para idolatrar, eles já tinham entendido que a idolatria era pecado, eles tinham crido em Deus e no Senhor Jesus, sabiam que eles eram libertos pela graça de Deus para servir ao único Deus verdadeiro e ao seu Filho Jesus Cristo, e também eles não iam lá para praticar a prostituição. Mas, ao fazer isso, eles estavam correndo o risco de se envolver, abusando da graça de Deus, dos privilégios, corriam o risco de se envolver, e também acabavam trazendo escândalo para irmãos que tinham dificuldades com todas essas questões, conforme a gente tem acompanhado desde o capítulo 8.
Então, aqui no capítulo 10, o apóstolo Paulo parte do exemplo da nação de Israel e tira algumas lições preciosas para a igreja de Corinto, particularmente para esses irmãos que estavam abusando da graça de Deus. Nós vamos ver primeiro 4 privilégios da nação de Israel, mencionados por Paulo aqui nos versos de 1 a 4. Depois veremos que esses privilégios não impediram que Deus ficasse desagradado com eles, versos 5 a 6. Depois, 4 episódios que o apóstolo Paulo menciona de como Israel desprezou os privilégios e a graça de Deus, versos de 7 a 11. E, finalmente, nos versos 12 e 13, a aplicação que Paulo faz para a igreja de Corinto e também para nós. Vamos terminar tentando ver de que maneira isso tem a ver conosco também. Então, em primeiro lugar, os 4 privilégios da nação de Israel, mencionados aí nos versos de 1 a 4. Meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui o apóstolo Paulo menciona que a nação de Israel, depois que saiu do Egito, quando saiu do Egito, experimentou, viu os grandes milagres do Senhor e experimentou a sua proteção. Privilégios que não foram dados a nenhuma outra nação do Antigo Oriente. Deus havia escolhido a nação de Israel, se manifestou a nação de Israel e se revelou de uma forma extraordinária. Primeiro, através da abertura do Mar Vermelho, um sinal nunca acontecido, uma maravilha, um milagre extraordinário, abrir um mar para passar uma multidão de quase 1 milhão de pessoas, a pé enxuto, e quando os egípcios tentaram, eles morreram afogados. E depois, na peregrinação pelo deserto, contar com a proteção de Deus, simbolizada pela coluna de nuvem durante o dia, que os guiava, e pela coluna de fogo durante a noite, garantindo a proteção do povo de Deus. A que outro povo Deus deu esse privilégio? No Antigo Oriente, na história antiga? Nenhum. A nação de Israel, de fato, foi escolhida por Deus, pela graça de Deus, e Deus se revelou de uma maneira extraordinária àquele povo, através de sinais e maravilhas como estes aqui que são mencionados. Então, primeiro grande privilégio, Israel era a única nação que experimentou de forma extraordinária o poder de Deus e viu aqueles grandes milagres debaixo da proteção do Senhor. O segundo privilégio está aí no verso 2. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Aqui, para a gente entender essa passagem, a gente tem que entender o propósito do apóstolo Paulo. Ele está querendo dizer aos crentes de Corinto, o fato de que vocês foram batizados no nome de Jesus não quer dizer que vocês estão imunes e que vocês não podem ser castigados pelos erros que vocês cometeram. Da mesma forma que a nação de Israel no passado. Eles também foram batizados em Moisés, como vocês agora são batizados em Cristo. Então, eles foram batizados em Moisés quando eles passaram pelo mar e estavam debaixo da nuvem. Não é? E ambos os casos era por aspersão, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. Tá certo? Não vou entrar nesse caso aqui. Então, eles foram batizados em Moisés, porque eles creram em Moisés, seguiram Moisés, e aquele momento em que eles atravessam o Mar Vermelho e depois são guiados por uma nuvem, representa a experiência inicial deles como povo de Deus. O batismo sempre tem um caráter iniciatório, é um rito de iniciação. Pelo batismo, nós nos tornamos membros da igreja visível, a igreja de Cristo. Pela conversão, membro da igreja invisível, que é a igreja verdadeira. Mas pelo batismo, a gente se torna membro do corpo de Cristo visível, externo, organizado. Os israelitas passaram por uma experiência de iniciação, que foi quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Em cima deles estava a nuvem que os guiava e protegia, e eles foram batizados, por assim dizer, em Moisés. Então, que grande privilégio. Que outro povo teve esse privilégio de receber os sacramentos, a aliança de Deus, os sinais que simbolizavam que Deus era o Deus deles e que eles eram povo desse único Deus verdadeiro? Nenhum outro povo teve esse privilégio. E eles, assim, se tornaram ou começaram a sua peregrinação na presença de Deus, tendo estes prodígios e estes sinais como confirmação. Mas não só isso.
No verso 3, terceiro lugar, Paulo diz assim: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Ele falou de batismo e agora vai falar da ceia, né? Comeram do mesmo manjar espiritual. Ele está se referindo ao maná, o pão do céu. É chamado de espiritual, não em contraste a alguma coisa física, mas espiritual porque procedeu de Deus. Deus mandou do céu aquele pão. Espiritual porque ele simbolizava o alimento espiritual que Deus haveria de dar na pessoa do seu filho, o Messias. É uma figura do Messias. O maná representava Cristo, o pão da vida. Cristo vai se referir ao maná dessa forma, lá no Evangelho de João, dizendo assim: Moisés deu a vocês o pão do céu, mas meu Pai dá a vocês agora o pão da vida, que sou eu. Então ele faz essa analogia, Jesus, de onde a gente entende que quando Paulo diz aqui que eles comeram do mesmo manjar, do mesmo alimento espiritual, a referência é ao maná como símbolo e tipo da carne de Cristo, o pão da vida. Mas não para aí, no verso 4, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui a referência de Paulo é a dois momentos na jornada de Israel, durante aqueles 40 anos no deserto, em que Deus fez sair água da rocha. O primeiro episódio está lá no início da jornada no deserto, num local chamado Massá. Você pode ler depois em Êxodo, capítulo 17, verso 6, o povo estava com sede, não tinha água, começou a reclamar, Deus mandou Moisés bater na rocha, Moisés bateu, saiu água, satisfez todo mundo. Cerca de 40 anos depois, o mesmo episódio acontece, o povo com sede, não tem o que beber, eles estavam agora em Meribá. Deus diz: fala a rocha. E Moisés, com raiva, bateu na rocha 2 vezes, né? O que inclusive custou a entrada dele na terra. Ele não entrou na terra por conta disso, ele devia ter falado a rocha. Ele não falou, mas bateu, Deus fez com que saísse água e descedentou o povo ali. E aí você tem 2 episódios da água saindo da rocha. No início, está lá em Êxodo capítulo 17, verso 6, e no final da peregrinação, em Números capítulo 20, verso 11. Massá e Meribá. Os rabinos, especialmente um rabino chamado Solomon, muitos anos, séculos atrás, ele olhou para essa passagem e ele chegou à seguinte conclusão: era a mesma rocha, e a rocha ia acompanhando os israelitas, porque a rocha estava no começo e a rocha estava no fim. Então a rocha estava acompanhando os israelitas, né? A rocha física. O apóstolo Paulo conhecia essa tradição e essa interpretação, só que ele diz que não tinha nenhuma rocha física seguindo, mas Cristo, que é a água da vida, Cristo, que é a rocha, ele estava acompanhando a nação de Israel. Não é isso aqui, verso 4, beberam da mesma bebida espiritual, da mesma forma que o maná apontava para a carne de Cristo, o pão da vida, a água que saía da rocha aponta para o seu sangue. Lembrando o episódio lá relatado no Evangelho de João, quando o soldado abre o lado de Jesus com a lança que sai sangue e água, como a rocha ferida no deserto. Como a rocha ferida no deserto. Eles beberam dessa pedra espiritual, não era uma pedra física, mas uma pedra, era um símbolo que os seguia. E olha a interpretação de Paulo. E essa pedra era Cristo. Não é que era a pessoa de Cristo fisicamente lá, mas ela apontava para Cristo, era um tipo, era uma figura de Cristo. E aqui você tem o quarto privilégio, não é, que eles tinham. Primeiro, viram sinais e prodígios, experimentaram a proteção de Deus. Segundo, eles foram batizados em Moisés. Terceiro, eles participaram do maná que apontava para o corpo de Cristo e beberam da água da rocha que apontava para Cristo e seu sangue vertido pelos pecados. Ou seja, a que outra nação Deus deu esses privilégios? Nenhuma outra nação. E havia nações maiores, nações mais poderosas, Babilônia, o Egito, a Síria, os cananeus que moravam lá em Canaã. A nenhum desses povos Deus se revelou. Mas somente aos descendentes de Abraão ele manifestou a sua glória, deu a sua aliança e deu também os sinais dessa aliança, os meios de graça pelos quais os israelitas poderiam saber que eram de Deus e que Deus haveria de cumprir
todas as suas promessas. Igualmente, e aqui é o ponto, não é? Os coríntios haviam sido agraciados por Deus. Os crentes da cidade de Corinto, eles primeiro experimentaram o poder de Deus na conversão deles. Primeiro, aqui nós vimos no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo dá uma relação de qual era a situação de muitos dos crentes de Corinto antes de conhecerem o Evangelho. Gente difícil, gente complicada, gente perdida, perversa, torcida, mas eles conheceram o Evangelho, e esse conhecimento trouxe um milagre da mesma proporção de abrir o mar e ser guiado por uma coluna de nuvem e de fogo. O mesmo Deus que abriu o mar, abriu o coração deles. Abriu o coração deles e se manifestou em glória, majestade e poder. Os coríntios haviam também conhecido o poder de Deus. Não só isso, eles tinham sido batizados no nome de alguém que é superior a Moisés. Os israelitas foram batizados em Moisés, mas os coríntios foram batizados em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Um privilégio ainda maior. E eles participavam da ceia do Senhor. Na igreja de Corinto, eles partiam pão e bebiam cálice, ali se alimentando espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo, como Jesus disse, minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. É claro que ele estava falando de maneira tipológica, figurada, espiritual. Mas, de fato, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos alimentamos espiritualmente do Senhor Jesus. O pão e o vinho não viram o corpo de Cristo e nem o seu sangue, mas o Senhor Jesus está presente espiritualmente ali. E quando nós participamos em fé, nós nos alimentamos espiritualmente de Cristo. Que grande privilégio para a igreja de Corinto. Enquanto que os pagãos estavam nos templos erigidos nos altos dos montes, comendo carne sacrificada a ídolo, bebendo aquelas abluções lá, tudo oferecido a demônios, eles tinham o verdadeiro conhecimento de Deus. E participavam da verdadeira comida e da verdadeira bebida espiritual. Agora, o ponto do apóstolo Paulo aqui é que esses privilégios que os coríntios tiveram, conversão, batismo, ceia do Senhor, não garantia a salvação deles e não os isentava de serem castigados por Deus se porventura desobedecessem a Deus. Da mesma forma que lá no Antigo Testamento, os israelitas que tiveram privilégios análogos e semelhantes também não escaparam da ira de Deus quando desobedeceram a Deus. Que é o próximo ponto aqui do apóstolo Paulo. No verso 5 a 6, ele diz como Deus se desagradou daquele povo a quem havia dado tantos privilégios e a quem havia manifestado a sua graça. Verso 5, mas, o mais aí, estabelece o contraste. Deus deu todos aqueles privilégios, mas, vem aí o mas, Deus não se agradou da maioria deles. Note aqui a comparação. Nos versos anteriores, verso 1, todos passaram pelo mar. Verso 2, todos foram batizados. Verso 3, todos comeram do mesmo alimento. Verso 4, todos beberam da mesma água, mas Deus não se agradou da maioria. Pela graça de Deus, Josué e Calebe, não foram todos, né, que incorreram no agrado de Deus. Sempre tem um remanescente fiel, mas Deus não se agradou da maioria deles. Aqui é uma referência do apóstolo Paulo, aquele episódio dos espias que vocês depois podem ler em Números capítulo 13 e capítulo 14. Deus mandou que Moisés enviasse 12 espias, um de cada tribo, para fazer uma análise militar e adquirir informação, inteligência militar da terra de Canaã, para saber qual a melhor maneira de atacar e conquistar aqueles povos. Os espias foram, fizeram o reconhecimento, recolheram inteligência militar, trouxeram inclusive amostras da fartura da terra. Diz lá que tinha um cacho de uva tão grande que tinha que ser assim no braço, nos ombros de dois, não é? Para poder carregar. E quando os espias chegaram, eles disseram ao povo, deram o relatório e disseram ao povo: olha, a terra de fato é maravilhosa, mana leite e mel, uma terra frutífera, uma terra de fontes, de árvores, é uma terra frondosa, tem pasto, tem tudo. Só tem um problema:
nós vimos lá os gigantes, os filhos de Enaque, que 3 metros de altura. Nós somos como que gafanhoto diante dele. Eles estão armados, as cidades são muradas, e nós não vamos vencer, não. Nós não vamos conseguir. E aí, Josué e Caleb, especialmente Josué, disse, não, nós vamos sim, Deus vai nos dar a vitória, e o povo desanimou. Aí o povo começou a chorar, começou a reclamar, por que Deus nos tirou lá da terra do Egito para nos fazer morrer na mão desse pessoal aqui? Era melhor ter deixado a gente morrer lá no Egito. O povo começou a murmurar, a reclamar de Deus. Aí Deus disse, está certo, então vocês não vão entrar na terra, com exceção de Josué e Caleb, vocês vão voltar e vocês vão andar 40 anos no deserto, até que toda essa geração incrédula, perversa, rebelde, que viu todos os meus milagres, esses aqui que foram mencionados, que participaram de todos esses privilégios, e agora vocês estão me tentando e vocês não estão crendo em mim, então vocês não vão entrar na terra prometida. E diz aí o verso 6, o verso 5, final do verso 5, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Deus mandou que eles fizessem meia volta, regressassem ao terrível deserto, onde durante 40 anos foram morrendo, um por um, foram morrendo. Toda aquela geração. Só ficaram os filhos, que na época em que tentaram a Deus eram pequenos, e não participaram, não tinham como participar disso aí, até que toda aquela geração morreu. Esse é o ponto. E é isso que aqui Paulo está querendo dizer a Israel, que o fato de que eles tinham tido todos aqueles privilégios não impediu o juízo de Deus sobre eles, quando eles se revoltaram contra Deus, não acreditaram em Deus e desprezaram os sinais da misericórdia de Deus. Tudo aquilo que eles viram, aquilo que experimentaram, o maná, a água e tantos outros sinais da providência de Deus. Isso tudo, diz Paulo aqui no verso 6, se tornou exemplo para nós. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Eles cobiçaram as coisas mais. O que é que eles cobiçaram lá no deserto? Eu quero, que saudade das cebolas do Egito. Que saudade lá dos alhos do Egito. Lá, pelo menos, a gente tinha carne para comer. Aqui a gente só tem esse pão vil que cai do céu. Não temos mais nada a não ser maná todo dia. Café da manhã é maná, na hora do almoço, soufflé de maná, tapioca de maná, omelete de maná. É maná o tempo todo, não aguento mais. Quem dera tivéssemos carne para comer. Essa é a lição que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Isso que aconteceu com Israel é um exemplo para nós. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, para que nós não façamos a mesma coisa que a nação de Israel fez. Qual é a aplicação? Lembra que isso aqui é escrito para a igreja de Corinto, em geral, e para os fortes em particular. Vocês fortes que ficam cobiçando essa carne oferecida aos ídolos, a carne da melhor qualidade, porque os pagãos ofereciam, como os judeus também, o melhor dos seus rebanhos para os seus deuses. Vocês ficam cobiçando essas coisas. Vai acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com Israel no passado, se vocês continuarem a cobiçar essas coisas que vocês não devem fazer. É uma advertência severa àqueles irmãos que se diziam fortes e que não viam problema nenhum em se aventurar no templo pagão. Agora, do verso 7 a 11, Paulo, para ilustrar bem isso, ele disse que essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Ele cita 4 episódios daquela peregrinação no deserto, 40 anos, que ilustra bem isso que ele falou aqui. Primeiro, o episódio do bezerro de ouro, verso 7. Não sejam idólatras, que é o que vai acontecer se vocês continuarem a ir para o templo pagão. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir.
Paulo aqui está citando o Êxodo, capítulo 32, verso 6, onde nós temos aquele episódio, todo o capítulo 32, narra o episódio de que o povo, na ausência de Moisés tinha subido ao monte, Moisés passou lá 40 dias e 40 noites, o povo estava achando que Moisés estava demorando demais, e aí pediram a Arão que fizesse deuses que os levassem de volta para o Egito. Então Arão saiu fazendo uma coleta de brinco de ouro, peça de ouro, pulseiro, que tinha de ouro, e forjou um bezerro de ouro e disse: está aqui os deuses que te tiraram do Egito, ó Israel. E Arão era o irmão de Moisés, né? Era o sacerdote responsável enquanto Moisés estava fora. O povo se desviou completamente. Aí começaram a fazer festa, começaram a adorar o bezerro de ouro, segundo eles faziam quando estavam no Egito, né? Que lá no Egito eles adoraram outros deuses, até Deus se manifestar para eles. E aí Deus mandou um castigo terrível sobre eles. Não sejam idólatras, diz aqui Paulo aos crentes de Corinto, como eles foram. O povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. A diversão aqui eram as danças sensuais e depois as relações sexuais, que era a mesma coisa que acontecia nos templos pagãos lá da cidade de Corinto. Não sejam idólatras. O segundo episódio está no verso 8, que é a prostituição dos israelitas com mulheres moabitas. Vocês podem ler em Números 25. Paulo diz aqui: e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Está se referindo àquele momento na peregrinação em que os israelitas casaram com mulheres, ou se juntaram com mulheres moabitas, mulheres pagãs. Os moabitas eram um dos povos que morava ali naquela região, à medida que Israel estava peregrinando. Era um povo idólatra, que tinha esses cultos de prostituição. As mulheres moabitas vieram ao acampamento, esses homens se deitaram com essas mulheres, começou uma farra no acampamento israelita, e até que veio o sacerdote Eleazar e exerceu a justiça de Deus e matou um dos homens que tinha levado uma mulher moabita para dentro da sua própria tenda. E já a praga tinha estourado e matado, diz Paulo aqui, 23.000. Relato de números fala de 20.000, mas provavelmente aqui são números aproximados, não precisa haver contradição. Mas o ponto é imoralidade. Se aproximaram dessas mulheres que adoravam deuses pagãos, e o resultado é que essas mulheres perverteram o coração dos israelitas para adorar outros deuses e praticar imoralidade relacionada com o culto deles. O quarto evento está no verso 9. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Aqui é uma citação de Números, capítulo 21, de 5 a 6. O povo começou a provocar a Deus, tentar a Deus: queremos carne, queremos comida, esse maná não presta. Toda aquela murmuração da nação de Israel, Deus mandou aquelas cobras venenosas que picaram e morreram muitos israelitas por conta das serpentes, como está aqui. No verso 9, foram mortos pelas serpentes. Não tente a Deus. Tentar a Deus é você entrar numa situação em que você provoca Deus a agir. Você provoca Deus a agir. Nós vamos ver isso mais adiante com algum detalhe. E, por último, o quarto episódio está aí, no verso 10. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui é a referência à murmuração de Israel contra Arão e contra Moisés, no caso de Datã, Nadab e Abirão. Esses três nomes aí, é isso mesmo, Coré, Datã e Abirão, perdão. Eles queriam tomar o ofício sacerdotal, Deus exerceu juízo sobre eles, a terra engoliu e o povo murmurou contra Moisés por conta da disciplina que foi exercida por Deus. E Deus então diz: Moisés, sai da frente que eu vou destruir esse povo e de ti farei uma grande nação. Moisés intercedeu, pediu misericórdia, mas aí o anjo do Senhor já tinha saído e matado muitos israelitas também. Qual é o ponto aqui? A nação de Israel, no início da sua vida com Deus, teve todos os privilégios. Foram batizados, participaram do pão, participaram do cálice, figuradamente, maná, água da rocha.
viram os milagres de Deus, mas eles não corresponderam aos privilégios. Eles não corresponderam à graça de Deus, eles abusaram desses privilégios, provavelmente pensando que a aliança de Deus com eles impedia o castigo para os seus pecados. E se sentiram ousados em fazer estas coisas. Afinal, somos o povo eleito, somos o povo escolhido, o povo da aliança. Deus não vai nos tratar como trata os pagãos. E muita gente hoje em dia também tem essa ilusão, que pensa que pelo fato de nós sermos o povo de Deus, fomos batizados, participamos da ceia, aderimos formalmente à igreja, que isso de alguma forma vai nos livrar da ira de Deus ou do seu juízo se nós o provocarmos. O apóstolo Paulo diz aí no verso 11 o seguinte: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem os fins dos tempos têm chegado. Paulo tinha consciência de que os fins dos tempos chegaram. Ele escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. Então faz 2000 anos que os fins dos tempos raiaram. Faz 2000 anos que o fim do mundo começou. A Bíblia se refere a esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo como sendo os fins dos tempos, a última hora, os últimos dias. Isso tudo já começou. Eu sei que tem correntes escatológicas que ainda dizem que ainda é futuro, né? Os últimos dias. Não, já começaram há 2000 anos. Essa é a última fase da história. Ela vai terminar com a vinda de Cristo. E aí terminou. Novo céu e nova terra, juízo final, novo céu e nova terra onde habita a justiça. E esse mundo, como nós o conhecemos, ele vai deixar de existir. Será substituído por esse mundo novo que Cristo trará na sua vinda. Então, estamos vivendo já a última hora. Quanto tempo vai durar, nós não sabemos. Mas, com certeza, nós já estamos vivendo isso, como o apóstolo Paulo diz aqui. Os fins dos séculos ou os fins dos tempos têm chegado, já chegaram. E exatamente por isso, nossa responsabilidade é maior, porque tudo aquilo que foi escrito, a história de Israel, a lei, os profetas, tudo o que foi escrito para nós, o povo que vive na última época, na última etapa do plano da redenção. Por isso que é importante estudar o Antigo Testamento. Por isso que é importante conhecer a sua história. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. E aqui Paulo termina fazendo uma aplicação de tudo isso à situação de Corinto. No verso 12 ele diz: por isso, à luz de tudo isso aí que eu acabei de expor, diz o apóstolo Paulo, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele está falando dos fortes. Os fortes achavam que estavam em pé. Ou seja, que estavam bem, que estavam seguros, que estavam firmes. Eles não tinham caído, não tinham dificuldade em andar, ou não viam qualquer obstáculo diante deles. Estavam em pé e caminhando. Paulo diz para ele: cuidado que você não caia. Você está muito seguro no seu conhecimento, você está muito tranquilo a respeito da graça de Deus, mas cuidado para você não cair, porque a queda vem para todos. Não há nenhum crente tão firme que ele não possa cair, que ele não possa tropeçar. E muitos que nós admiramos, que nós conhecemos, que às vezes viveram uma vida toda de testemunho cristão, de fé, de repente tropeçaram, e tropeçaram feio, trazendo escândalo para a igreja, tristeza para amigos e familiares. Então, aquele que pensa que está em pé, cuidado, não caia. Advertência para aqueles irmãos que achavam que estavam protegidos, eram fortes o suficiente para entrar no templo pagão, para comer carne sacrificada com seus amigos, dizendo assim: eu nunca vou praticar idolatria, eu vou lá só comer carne com os meus amigos, lá no templo pagão, a melhor carne da cidade. E eu não vou praticar idolatria, nem vou me deitar com aquelas mulheres lá, de forma nenhuma. Eu vou lá só para... eu estou seguro. Não são poucos os que achavam que estavam seguros e foram cutucar a onça com vara curta, né? Como a gente diz. E aí o resultado é isso aí. Para cachorro novo, estava entrando muito no mato. Cachorro novo que não tem experiência entra muito no mato e a onça pega. É o caso desses irmãos aqui.
Eles achavam que estavam de pé, que estavam bem, e o resultado era que eles estavam se colocando numa situação de perigo. O verso 13, ele tem que ser entendido à luz do que Paulo está dizendo aqui. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Tem um contraste aqui entre o verso 12 e o verso 13. No verso 13, Paulo está dizendo que Deus promete nos ajudar quando nós formos tentados. Quando a tentação vem a nós, a gente não pediu, a gente não procurou, está servindo a Deus, está vivendo nossa vida, a tentação vem, a gente sabe que ela vem de vários lados, a tentação vem. Deus promete algumas coisas. Primeiro, a tentação que vem sobre você, ela é humana, quer dizer, ela é comum à raça humana, não é só você que está passando por isso, todo mundo passa por isso. Deus não vai permitir que você seja tentado mais do que Ele permite que as outras pessoas são. É uma tentação que é comum aos seres humanos. Então não fique dizendo assim, eu estou passando por um problema, estou sendo tentado mais do que qualquer pessoa já foi nesse mundo. Não, meu irmão. Toda tentação é humana, ou seja, é comum, todos os seres humanos passam exatamente por esse tipo de tentação, a mesma tentação que você está passando. Então, primeira coisa, Deus promete que a tentação será humana, não vai ser sobrenatural. É a segunda coisa que ele diz, né? Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Deus pode prometer isso porque ele controla o diabo. O diabo é o diabo de Deus, como já dizia Lutero, né? Deus só pode prometer isso se ele tiver controle sobre o diabo. Quando ele diz assim, eu não vou permitir que você seja tentado mais do que você pode suportar. Deus só pode fazer isso se ele tiver na mão a corrente que está segurada o diabo, né? E aí ele diz, o diabo só vai até onde eu deixo. O diabo não tenta você mais do que eu permito. Ele só vai até onde eu deixo. O diabo não é Deus. O diabo não tem o mesmo poder de Deus. É um anjo caído, debaixo do domínio e do controle de Deus. Ele só vai onde Deus permite. E que tranquilidade isso nos dá, não é? Que segurança saber isso. A terceira promessa está aí no final do verso 3, que Deus diz que com a tentação Ele proverá livramento para que você possa suportar. E eu sei que vocês já experimentaram isso muitas vezes na vida. Situação de provação, de dificuldade, de repente uma porta aberta. De repente alguém, uma circunstância, um fato acontece e você é livre daquela provação e daquela tentação. Que promessa maravilhosa, não é? Agora note, essa promessa de Deus, ela é feita quando a tentação vem. Agora, se você procura a tentação, se você entra numa situação em que você se coloca vulnerável, quando você dá lugar ao diabo, quando você dá lugar à carne, quando você anda com determinadas pessoas, vai a determinados lugares, se mete em determinados negócios, não tem promessa nenhuma. Nenhuma dessas promessas vale. É o que Paulo está dizendo aos fortes. Se vocês forem para o templo pagão só comer carne, não chegue lá dizendo, Deus, eu vou entrar aqui no templo pagão para comer carne durante os festivais, eu peço que o Senhor me proteja. Não me deixe cair em tentação. Você está dizendo, não me deixe cair em tentação, e você está caminhando para dentro da tentação. Então, isso é tentar a Deus, que é o que os israelitas fizeram no deserto. Você tentar a Deus. Jesus ensinou a gente a orar assim, não nos deixes cair em tentação. Essa oração significa que eu vou fazer todo o possível para não entrar em tentação. Não vou dar a segunda olhada, não é? Já falamos aqui sobre a segunda olhada. Eu não vou andar com determinadas pessoas que são a tentação para mim. Eu não vou namorar determinadas pessoas porque eu sei em que é que esse namoro vai dar. Eu não vou fazer sociedade com determinadas pessoas porque eu sei em que é que isso vai dar. Eu não vou para determinados lugares porque lá eu vou estar vulnerável, eu vou estar sensível, eu vou ser uma presa fácil da tentação. Então, nesses casos, você não é a mesma coisa, é o que o diabo disse a Jesus, pula de cima para baixo, porque Deus vem lhe socorrer. É a mesma coisa de você pular e dizer assim, Deus, eu vou pular, o Senhor manda um anjo. Você está tentando a Deus, Deus colocou leis no mundo, e você está quebrando uma delas. Você não pode querer que Deus venha lhe socorrer quando você voluntariamente, conscientemente, quebra uma lei de Deus,
pula do alto de um prédio, dizendo assim: Deus, venha me socorrer, manda um anjo. É a mesma coisa. No mundo espiritual funciona da mesma forma. Deus promete nos dar o livramento, Deus promete que Ele vai segurar o tentador, mas quando a tentação vem sobre mim, quando você se mete na tentação, quando você vai procurar sarna para se coçar, você não pode fazer essa oração: Deus me livra, porque é tentar a Deus. É tentar a Deus. Vamos fazer algumas aplicações aqui para nós, queridos. Primeiro, caminhando para o fim, a importância do Antigo Testamento para nós. Perceberam como as experiências de Israel servem de ensino, exemplo e advertência para nós hoje? Ainda mais porque nós estamos vivendo os últimos tempos. A importância de ler a Escritura, estudar o Antigo Testamento e ver que é um livro maravilhoso e que é a base para a gente entender o Novo. Sem o conhecimento do Antigo Testamento, não tem como você entender o Novo Testamento na sua plenitude. Também, queridos, quantos privilégios Deus nos deu. Vamos meditar nisso. Que outro povo na terra conhece o verdadeiro Deus? Tem o sinal da sua aliança. Foi batizado no nome do seu Filho. Participa daquilo que a Bíblia chama da carne e do sangue do seu Filho espiritualmente para nos alimentar. Conhecemos a sua vontade, temos a sua Bíblia, a sua revelação. Quantos privilégios Deus tem dado para nós. Também pensemos aqui, como fica claro dessa passagem, né? A unidade entre o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. É o mesmo povo, perceberam? É o mesmo povo. Só que no Antigo Testamento era um povo que foi ministrado numa dispensação onde tinha tipos, figuras, emblemas, como esses que nós vimos, enquanto que no Novo é o cumprimento de tudo isso. Antigo Testamento promessa, Novo Testamento cumprimento. Antigo Testamento tipo, Novo Testamento antítipo. Mas é o mesmo povo, as mesmas ordenanças, os mesmos sacramentos, as mesmas promessas. Deus não tem dois povos. Um do Antigo Testamento e outro do Novo. Sempre foi um povo só, uma única salvação, uma única aliança. Isso aqui está claro, né, do que a gente viu aqui. Quarto lugar, não provoquemos nem tentemos a Deus nos colocando em situações potencialmente perigosas para a nossa vida espiritual. Eu vou deixar que você aplique isso à sua própria vida, em vez de tentar fazer exemplos aqui. E por último, a necessidade de andarmos humildemente diante de Deus, aquele que pensa estar em pé, cuidado, não caia. Meu irmão, você nunca está tão firme que você não possa cair. Por isso que a Bíblia nos adverte: cuidado, não deis lugar ao diabo, não deis lugar à carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E você pode cair. Portanto, vigilância, humildade, oração, se valer desses privilégios, comunhão com Deus e com os irmãos, e servindo a Deus, sabendo que na hora da tentação Ele vai nos livrar e vai nos fortalecer. Amém? Ó Deus querido, bendito seja o Teu nome. Obrigado pelas instruções da Tua palavra, são tão claras, práticas e que nos ajudam a viver nesse mundo. Eu oro pelos tentados, pelos que estão passando por momentos difíceis. Dá-lhes a Tua graça e fortalece-nos em nome de Jesus. Amém.